Você que deseja emagrecer, se imagina realmente magra? Olha só que coisa interessante a gente pensar sobre isso. Muita gente me procura e fala, ai, eu preciso perder 5, 10, 20 quilos. Quando eu faço essa pergunta, tá, mas se você se olhar hoje no espelho, você se imagina magra? Você se imagina sem a papadinha, com o braço mais fino? Você se imagina realmente utilizando um corpo magro? Pois é, gente, se você não se imagina para tudo, processo de emagrecimento é visualização também. Então, se você tá, não sei qual é o teu cenário, 5, 10, 20 quilos acima do peso, eu preciso que você consiga se imaginar com uma vida mais magra. Porque sabe o que acontece? Daí a gente vai fazendo um processo de emagrecimento com comida, com alimentação, porém a sua cabeça tem que vir junto. A sua cabeça tem que ser a cabeça de alguém magro, de alguém que tem um corpo energizado, de alguém que tem um corpo energético, de alguém que tem agilidade, de alguém que tem disposição. E se você não consegue se imaginar nisso, você sabe o que vai acontecer, você vai se sabotar, você vai emagrecer e você vai voltar a engordar, você vai emagrecer, você vai voltar a engordar, porque a sua cabeça continua sendo uma cabeça que não foi trabalhada. Eu falo muito isso em tudo que é cenário. Se a gente pensar numa bariátrica, que é uma cirurgia, se a gente pensar em quem vive no efeito sanfona, numa gravidez, em vários processos que você engordou, você vai lá, se esforça e você emagrece. Porém, a gente tem que entender qual foi esse movimento de transformação, de mudança. É um movimento definitivo? É a inclusão de novos hábitos? É mudança de rotina? Ou é um processo restritivo? Porque quando a gente entende isso, a gente muda a nossa forma de pensar e de ver a comida. Tanto que eu falo que o mais importante do processo de emagrecimento não é o resultado, é o caminho. Porque é no caminho que você muda hábitos, você cria novas rotinas, você se descobre o que funciona para você. Quando você foca muito só no resultado e você não passa pelo processo, você não se transforma. E sabe o que acontece? Você volta, você se sabota e você volta a ter o corpo que você tanto queria de uma forma diferente, da mesma forma como está. Então, se você já fez várias dietas restritivas, o que aconteceu? Você foi lá e emagreceu. Eu até falo, viveu um mês de inferno na parte de mau humor, de isolamento, mas foi lá, emagreceu. Pois é. E como é que se faz um processo de emagrecimento não isolando as pessoas? Como é que se faz um processo de emagrecimento tendo vida social? Como é que se faz um processo de emagrecimento entendendo o momento de falar não e falar sim? Aí é transformação, porque se você aprende isso, você nunca mais engorda, porque você sabe como funciona e você faz um movimento de transformação para sua vida. Quando eu falo que o coach tem esse poder mental de criação, fica muito mais fácil você entender. Eu, Dione, sou Life Coach, foco hoje na especialização do processo de emagrecimento porque eu fiz na minha vida. Eu perdi exatamente mais de 21 quilos utilizando o coach. Não foi só a comida limpa, não foi só a atividade física, foi eu entender como o meu corpo funcionava. Então eu brinco que eu aprendi uma fórmula que eu sei que vai funcionar para mim pro resto da vida, porque eu não vou voltar a engordar, porque eu sei como eu funciono, eu sei a mudança de hábito que eu fiz. Eu comecei a entender a necessidade de fazer uma atividade física como saúde. Eu comecei a entender o que é comida limpa de verdade como uma regra e na exceção a comida que acalenta a minha alma. E quando você entende como funciona isso para o seu corpo, você se liberta. Então para de se comparar muito com o outro e pense em você. O que você pode fazer hoje para colocar saúde na sua vida? E quando a gente entende isso, a gente se liberta e faz um processo muito mais transformador. Então para você que está aí pensando, o que você faz para fazer uma mudança definitiva para sua vida, você comece a pensar em todo o caminho e curtir todo o trajeto. Tudo que vir é presente. Tudo que vir para você tinha que ser com você e da forma que é. E tudo que não veio, talvez não seja o momento. Quando a gente entende essa regra, que tudo é do jeito que é, no momento que é, da forma que está, fica muito mais fácil a gente entender e não se culpar tanto. Então, para você que deseja emagrecimento, para pensar qual que é o primeiro passo. O que esse passo é importante para minha vida? O que eu preciso aprender quando eu começo a colocar atividade física? Eu não tenho que fazer atividade física para emagrecer. Eu tenho que fazer por entender que ela faz bem pro meu corpo. Porque senão sabe o que vai acontecer? Daqui a um pouco você perde lá os 5, 10 quilos que você queria. Você para de fazer atividade física e você engorda de novo. Porque você focou no resultado.
Só que esse resultado você só vai manter se você fizer exatamente as coisas que você sabe que foram fundamentais para a conquista dele. E o que acontece? Nós nos sabotamos direto porque a gente pensa, eu quero chegar no ponto X. Você vai lá, se esforça, dá o seu melhor e chega. E como é que mantém? Fazendo as mesmas coisas. Se você entender a partir de agora que atividade física é uma coisa que é pro resto da vida, até você tá bem velhinho, você vai estar fazendo atividade física, você não vai mais se sabotar, porque você entendeu que o seu caminho funciona com ele junto e você vai adaptar a sua vida para sempre fazer parte disso. Quando você entende que é comida de verdade, é a mesma coisa. Você não vai comer para emagrecer. Você vai comer para conquistar o corpo que você deseja e para manter ele. E aí você não sofre mais um processo de emagrecimento. Então pare com o efeito sanfona mudando isso aqui, ó. A forma como você vê o alimento. Se toda vez que você pensar que você está comendo algo sem gosto, sem sabor, porque é desse jeito que você emagrece, tá errado. Você tem que comer comida de verdade que é gostosa. E tem sim como fazer muita comida gostosa, muita comida saudável, utilizando comida limpa. E se você entende que o processo de emagrecimento é passar fome, é comida sem sal, sem tempero, sem nenhuma criatividade na cozinha, você está errado, você não entendeu o processo ainda. E enquanto você não entender o processo, você não vai emagrecer definitivamente. Dica poderosa para o dia de hoje, para a gente começar assim, ó, bombando. Pare de pensar que o processo de emagrecimento, a importância é o resultado. Comece a pensar que é o trajeto, que é o caminho. Quando a gente entende que o caminho é mais importante que o resultado, a gente se fortalece, a gente cria o resultado que a gente quiser. Porém, não é o foco no quilo perdido. É o foco na pessoa que você se transformou até chegar aos quilos que você perdeu. Essa pessoa resiliente, forte, determinada, é a pessoa que sempre vai manter os resultados. E isso é libertador. Então vem comigo, tô lá no Instagram também com muito material de conteúdo todos os dias para entregar para você saúde, energia, vitalidade e mais que isso, gente, amor próprio. Quando a gente se ama, a gente faz o trajeto se tornar incrivelmente uma jornada poderosa. Então um beijão e vamos que vamos!